Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 26 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia da Lembrança e estamos na reta final do ano que está indo embora. E hoje vamos estar trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós ministramos em nosso tempo sobre missões. O tema é um compromisso missionário. Baseado na experiência do apóstolo São Paulo, que teve a grande responsabilidade de proclamar o evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios. E ele, por sua vez, procurou nesta mensagem missionária falar sobre a primazia de Cristo para os judeus e a primazia de Cristo para os gentios. É o que vamos ouvir logo mais. Antes, porém, desejamos fazer uma oração de gratidão. Pai, muito obrigado por este dia, quando estamos outra vez reunidos para recebermos a Tua inspirada palavra. Fala ao nosso coração através desta exposição bíblica e abençoe a cada telespectador que está conosco nesta manhã. Te rogamos também as Tuas bênçãos sobre todos os nossos patrocinadores, sobre todos os nossos mantenedores, para que eles se sintam também participantes deste abençoado ministério. Obrigado a Deus pelos nossos amigos que estão nos assistindo agora nos hospitais, alguns hospitalizados, outros profissionais também que estão ligados conosco, onde quer que estejam, eles sejam alcançados através de todo este programa. É o que nós te rogamos, agradecidos agora em nome de Jesus. Amém. Antes de nós ouvirmos esta primeira parte desta mensagem, quero deixá-los com o conjunto coral Sarah Calley.
queria nesse momento convidar aqui todos, abramos as nossas Bíblias, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 28, versículos 16 a 31. Atos, capítulo 28, versos 16 a 31. Vamos ler. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua casa a companhia, e em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita, que por toda parte é ela impugnada. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhes, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam por mim, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas coisas, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, como eu disse a princípio, nós vamos tentar mostrar a proclamação do Evangelho, a pregação do Evangelho, considerando esse tema, um compromisso
bíblico missionário, baseado nesse texto. Quero também, antes, introdutoriamente falando, dizer para os que aqui se encontram e os que nos assistem em casa agora, nesta hora, que todo cristão, toda pessoa nascida de novo, tem uma missão e uma ordem dada por Jesus Cristo de pregar o Evangelho. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus incumbiu a cada um de nós: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Paulo tinha tanta consciência dessa tarefa e dessa responsabilidade, que ele mais tarde, lá na carta aos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre os meus ombros, sobre mim pesa essa grande tarefa, essa grande responsabilidade. E aí Paulo tinha consciência disso, certamente, porque ele já tinha lido textos no Antigo Testamento, porque Paulo era versátil nas Escrituras. Paulo conhecia o que o Velho Testamento apontava, indicava para o Novo Testamento. E certamente Paulo deve ter lido lá em Isaías, no capítulo 6, versículos de 1 a 8, quando o profeta Isaías teve aquela visão, Isaías teve a visão do Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono, e ele ouviu um anjo. Anjos voavam, com duas asas cobriam os seus pés, com duas cobriam o seu rosto, com duas voavam e proclamavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele teve uma visão de si mesmo, da sua iniquidade, do seu pecado. Mas veio um anjo com uma brasa e tocou na sua língua, uma brasa de tenaz, tocou na sua língua, purificou os seus lábios, porque ele havia dito: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os seus lábios foram purificados, para que ele pudesse ter condições de proclamar a mensagem do Evangelho, depois de ter sido purificado. E aí ele ouviu uma voz, e um desafio, e um apelo. Certamente Paulo tinha lido isso, sem sombra de dúvidas. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ao que ele de pronto respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu acredito que Paulo tinha conhecimento disso que eu estou citando para vocês, porque mais tarde ele diz, conforme nós já citamos lá no livro do 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, se eu anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. É provável que ele tenha lido também lá Ezequiel capítulo 33, versículo de 1 a 11, aonde o profeta Ezequias, ele nos diz que nós temos uma grande responsabilidade de proclamarmos o Evangelho, sob pena de, se nós não anunciarmos este Evangelho, aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus, o sangue deles será requerido de nossas mãos, porque deixamos de pregar a palavra. Isso está lá no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo de 1 a 11. E finalmente, Paulo mais tarde, que eu creio que ele é o autor da carta aos Hebreus, ele diz, no capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Lá em Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Então Paulo tinha conscientização, Paulo estava consciente desse compromisso, ele estava consciente dessa responsabilidade, ele sabia que tinha essa missão, e se ele não proclamasse este Evangelho, ele estaria em falta. Por isso que ele diz lá em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nesse mesmo versículo, Paulo diz, primeiro do judeu, e também do grego ou dos gentios. Então Paulo tinha consciência, ele sabia perfeitamente dessa sua responsabilidade, desse compromisso para com o Evangelho. Após a sua conversão,
sendo chamado para testemunhar o evangelho para os judeus, depois que ele foi desprezado, rejeitado, inclusive duramente perseguido, ao ponto de até ser ameaçado de morte. Teve uma hora que Paulo teve que ser descido pelas muralhas de Jerusalém, dentro de um cesto, dentro de um balaio, arremessado por cordas para que ele não fosse linchado. Depois dessa experiência, aí nós vemos o Senhor falando ao próprio Paulo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 18 a 21. E vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. E eu disse: Senhor, eles sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti, quando se derramava o sangue de Estevão, porque ele estava lá presente com a morte de Estevão, consentindo na morte de Estevão. E então ele tinha ciência disso, e por isso que ele externou: tua testemunha, eu também estava presente, consentindo aí, e nisso até guardei as vestes dos que matavam a Estevão. Mas ele me disse: vai, porque em ti enviarei para longe aos gentios. Romanos capítulo 11, verso 13. E em Gálatas 3, 14 também, Efésios 3, 8, 1 Timóteo 2, 7. Todos esses textos corroboram para que Paulo tivesse não apenas o conhecimento, mas tivesse uma indicação, uma informação e uma ordem que ele deixasse de estar proclamando este evangelho. Seu compromisso com os judeus tinha cessado e agora ele deveria se voltar para os gentios ou os gregos. Por que estamos dizendo isso como introdução desta mensagem? Por quê? Porque Paulo, na carta aos Romanos, ele diz que desejava muito ir até Roma pregar o evangelho. Era um sonho que Paulo tinha em seu coração. Ele anelava muito ir até Roma para pregar o evangelho. Ele diz isso, inclusive, nesse restinho do capítulo, no capítulo 27, antecede ao 28, ele diz que tinha se programado, mas tinha se sentido impedido algumas vezes de chegar até Roma, porque ele tinha planos de fazer uma visita lá, sem ser nas circunstâncias em que ele fora, no caso, como um preso, condenado. E aí Paulo não foi como ele desejava ir, não foi como ele esperava ir, livre, sem ser acorrentado, sem ser preso. Por isso nós lemos esse texto aqui, quando ele diz: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia soldados que o guardavam. Não era assim que Paulo desejava ir pregar o evangelho lá em Roma. Era livre, desimpedido, sem algemas, mas ele foi nessas circunstâncias. No capítulo que antecede a esse que nós lemos, capítulo 27, nós encontramos as circunstâncias como Paulo foi. Eu estava fazendo uma leitura antes de trazer esta palavra e percebi que Paulo passou por todas aquelas dificuldades de naufrágio, de tudo que vocês imaginarem, de atropelos. Mesmo assim, ele sendo levado como um preso, um presidiário, ele estava consciente de que ele tinha uma missão lá em Roma: visitar aqueles cristãos que eram compostos de gentios convertidos ao cristianismo e judeus convertidos ao evangelho. E é por isso que o texto diz: uma vez em Roma foi permitido a Paulo morar por sua própria conta, tendo em sua companhia os soldados que o guardavam. E 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram lhes disse: varões, irmãos, nada havendo. Então ele começa a fazer um depoimento do motivo pelo qual ele estava naquela condição de presidiário ou de um preso. Varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Inclusive, quando ele esteve diante
de Festo, que era governador da província, e depois de ter sido ouvido por ele e Félix também, a essa altura, diz o texto romano, Atos 26, 30 a 32, acaso a essa altura levantou-se o rei e também o governador de Berenice, bem como os que estavam assentados para ouvi-lo, e havendo retirado, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem que podia estar solto, se não tivesse apelado para César. Nessas circunstâncias, Paulo então abre o seu coração e externa para aqueles judeus que estavam lá em Roma, na sua casa, essas palavras. E diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, estando ele lá na sua residência. Era como se fosse hoje aqueles presos que tem prisão domiciliar, fica preso em casa. Se fosse hoje, talvez Paulo tivesse com a tornozeleira aqui para a gente no Brasil, né? Talvez Paulo tivesse com a tornozeleira em casa, seria mais ou menos assim. Então foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhes disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti alguma coisa. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é ela impugnada. Então, Paulo, neste momento, teve a oportunidade de expor, proclamar o Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos que nessas circunstâncias em que Paulo se encontrava, ele apresenta duas vértices. Ele teve a oportunidade, naquelas circunstâncias, de pregar para os judeus e para os gentios. Nessa circunstância, Paulo está apresentando um evangelho salientando a primazia de Cristo. A primazia de Cristo, tanto para judeus como para gentios, os quais precisavam de conhecê-lo e de saber todas as veracidades do Evangelho, proclamadas e anunciadas desde o Antigo Testamento. Esse texto que nós lemos mostra que Paulo não teve outra coisa senão a expor a proclamação do Evangelho, consciente da sua responsabilidade e do compromisso que ele tinha de anunciar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, tanto para judeus como para gentios. Por isso que lá em Romanos 1,16, ele diz: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz: primeiro do judeu, depois os gentios, ou os gregos. Olhem que Paulo tinha consciência disso. Tanto os judeus quanto os gentios estavam todos no mesmo pé de igualdade, porque a Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Esse texto nos mostra que Paulo aproveitou e soube tirar proveito naquela situação em que se encontrava, chamando a todos na sua casa, e vieram todos à sua casa, conforme nós lemos e vocês ouviram e acompanharam a leitura, durante aquele tempo que ele estava preso, lá em Roma, havendo-lhes eles marcado um dia. Estou lendo o verso 23, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos na casa de Deus,
e ficamos preocupados com a hora, quando passamos às vezes menos de 2 horas, ou 2 horas sentados ouvindo a palavra de Deus. Aqui Paulo esteve pregando o evangelho para aqueles na sua casa, desde a manhã até a tarde. O povo tinha sede, o povo tinha fome de ouvir a palavra de Deus, tanto judeus quanto gentios. Eles não estavam preocupados com a hora, não. Eles queriam aprender de Jesus. E a pregação de Paulo, que ele tinha para transmitir para aquela gente que estava na sua casa, nada era mais do que falando sobre a primazia de Cristo. Cristo é tudo na nossa vida. Jesus, ele deve ter a primazia em tudo. Se é para judeus, como ele diz lá em Romanos 1,16, primeiro judeu. Porque Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam, antes desprezaram-no. Mas a todos quantos o aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Primeiro judeu por isso, porque Jesus veio para o que era seu e eles desprezaram. Para nós os gentios, porque Jesus é primazia? Porque ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus é primazia na vida da gente. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Ele é tudo na vida da gente. Há um hino que o saudoso Luiz de Carvalho cantava, que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus é a nossa primazia, amém? E aí, quando Paulo começou a proclamar, desde a manhã até a tarde, ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Interessante, na época que Paulo escreveu isso aqui, que está narrado em Atos, não havia o Novo Testamento, não havia os evangelhos. E como é que se pregava o evangelho? Como é que se proclamava? Como é que se levava as pessoas a acreditarem que Jesus era realmente o Messias enviado à casa de Israel? Através dos profetas, através do Velho Testamento, através do que disseram os antigos, desde lá a promessa que Deus fizera em Gênesis 3,15, da semente da mulher haveria de nascer aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Desde ali é que se proclamava, é que se conferia com as escrituras que realmente o Messias que havia chegado, ou que teria vindo, era de fato o Messias, conforme Isaías capítulo 6, conforme Isaías capítulo 9, conforme Isaías capítulo 53. Só tenho que agradecer a todos que estiveram conosco e um fortíssimo abraço e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por